Obrigado. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos e todas. Vou compartilhar minha tela aqui. Sim, eu acabei aqui preparando essa apresentação, palestra, mas pensando assim no bate-papo, tentar assim, entender dúvidas, etc. Então, eu preparei, na verdade, aqui, eu tenho duas coisas preparadas aqui, um PowerPoint curto e eu tenho meu browser aqui aberto para o que precisar mostrar ao vivo. A ideia do meu browser, da minha apresentação, inicialmente é me apresentar, falar um pouco sobre o meu trabalho e um pouco sobre inteligência artificial. Deixa eu ver, deixa eu ver se estão vendo minha tela. Eu acabei mudando assim, o título, estava falar sobre os projetos e tal, mas eu resolvi assim, focar no bate-papo sobre inteligência artificial. Enfim, eu já venho trabalhando com inteligência artificial há uns bons anos, aí, acho que contando uns 20 anos. Muita coisa mudou ao longo do tempo, e até a gente pode falar sobre isso. Mas acho que o ponto da apresentação, acho que como tem muita gente começando ou já trabalhando com assim, na parte de computação, TI, aprendendo a fazer código em Python, em Node.js, o que quer que seja, acho que é interessante ter uma percepção do que se pode fazer, quais são as ferramentas. Então, minha ideia hoje é abrir um pouco esse leque e tentar ver, de repente, se a gente depois tem alguma conversa em seguida ou algo assim. Mas a ideia hoje é mais falar um pouco e ter um espaço aberto para a gente discutir aqui, debater. Então, vou começar essa apresentação falando um pouco sobre mim, para assim, mais vocês entenderem o que eu venho trabalhando e como eu posso ajudar nisso. Então, eu tenho duas atividades principais, na verdade. Assim. Então, eu trabalho na IBM, eu vou falar um pouquinho mais sobre a IBM no próximo slide, é uma grande empresa, multinacional, etc. E estou na IBM desde 2012, então já faz quase 13 anos, 12 anos, 13 anos que eu trabalho na IBM como cientista pesquisador, que eu vou falar também melhor que é isso, dentro da parte de pesquisa da IBM. E desde 2022, já vamos fazer aí quase 3 anos também, eu tenho trabalhado muito na plataforma do MIT. MIT é uma das universidades mais renomadas, eu diria, no mundo, talvez, mas nos Estados Unidos com certeza, onde tem uma plataforma de educação online e eu venho trabalhando como tutor. Tutor, assim, tem uma nomenclatura de facilitador de ensino, facilita, inclusive tem um typo aqui. Mas em ambas, assim, o que tem em comum é que normalmente eu falo sobre inteligência artificial, que também enfim, é um nome genérico, eu vou dar uma especificada. Mas aí o ponto é que em ambas essas atividades, inteligência artificial é o ponto principal que eu tenho envolvido. Então, a IBM, então, só dando um overview da IBM para vocês entenderem, eu acho que talvez pessoas mais jovens aqui talvez nunca tenham nem ouvido falar da IBM. A IBM é uma grande empresa, mas está dentro dessa área de tecnologia. É uma empresa centenária, na verdade. Ela tem mais de, se não me engano, a empresa global, então, contextualizando, é uma empresa americana que nasceu nos Estados Unidos. É, só, pelo menos vocês estão vendo o meu. Eu ia perguntar isso em algum momento. Era pra gente estar vendo o slide 4 lá do IBM? Sim. É que É, travou, tá? é que eu estou vendo aqui minha tela. Pois é. Eu apertei alguma coisa aqui que deu um ruim. De novo. Tá. Então eu voltei aqui, eu apresentei, na verdade, era primeiro slide, segundo, um pouco sobre mim. Então, a IBM é uma empresa, como eu falei, nasceu nos Estados Unidos, se tornou global, uma multinacional. Isso já tem mais de 100 anos. A empresa, se não me engano, tem 120 anos ou 115, alguma coisa assim. Por incrível que pareça, o Brasil foi o primeiro país a receber
uma, uma IBM, esqueci o nome disso agora de falar, mas uma empresa IBM no Brasil foi a primeira dentro de todos os países, então foram acho, 105 anos atrás, foi para fazer o censo. Então, sim, originalmente a IBM só foi muito focada em prover serviço para desenvolver problemas em larga escala, trabalhou, e aí isso foi muito envolvido com criação de tecnologias, tinha várias coisas, tinha cartão perfurado, foi criado na IBM, isso ajudou muito o censo, etc. Mas acho que assim, como ela ficou famosa, muito famosa, que é o que tem aqui mais pro lado esquerdo, foi com a criação de computadores. Na verdade, ela não foi a criação do PC, tinha outras empresas fazendo isso, mas ela foi uma das empresas que conseguiu popularizar o PC, conseguiu trazer um custo acessível, foca muito na criação de novas tecnologias. Então, coloquei as fotos aqui, algumas coisas aqui, o HD, tem o mainframe, que é, assim, hoje em dia ainda é muito usado para transações bancárias. Então, grande parte das transações bancárias bancárias financeiras passam por mainframes IBM. Acho que tem muito a ver também com o legado de hardware que ele vai sendo mantido ao longo do tempo. Mas eu coloquei esse gráfico aqui no meio só para mostrar que, enfim, a IBM era um gigante ali até os anos 90. Assim, esse gráfico aqui representa o market share, que a gente chama, que é o quantos por cento que a empresa tem do mercado em um determinado lugar. A gente aqui está falando só dos Estados Unidos. Então a IBM, até os anos 90, tinha cerca de 70% do mercado de tecnologia dos Estados Unidos. E, enfim, era basicamente um monopólio na época. E ao longo do tempo, ela, assim, ela continua grande, mas vocês podem ver que mudou muito o cenário, tem vários competidores. Então, assim, esse gráfico mostra, inclusive, Microsoft já foi muito grande, né, até o começo dos anos 2000. Veio a Apple depois de um tempo. Hoje a gente tem outras empresas muito grandes. Tem, a Microsoft hoje é gigante novamente, Google, Meta, Facebook, etc. Então tem todo esse mercado onde a IBM já foi a grande, a maior competidora, mas hoje está ali disputando. Já não é tão grande mais que nem Google, Microsoft, mas tem um foco em algumas áreas interessantes. E, enfim, as áreas da IBM mudaram, assim, diria que mudaram muito da era do PC para cá. Também tem muito a ver com essa dinâmica do mercado em se manter sempre competitiva. Então, hoje, a IBM foca principalmente, e acho que talvez esse fato que não seja, a IBM não seja tão conhecida assim, digamos, para a massa, para clientes finais, que hoje é uma empresa que a gente chama de B2B, seria a sigla de business to business, a empresa que trabalha de negócio a negócio, ou seja, ela fornece serviço para empresas, basicamente, empresas médias grandes, então bancos, empresas de telecomunicação, Claro, TIM, etc. Várias empresas, enfim, que normalmente focam desde, assim, tem projetos hoje em dia, então a IBM passou de criar muito hardware, computador para fazer consultoria, por exemplo, e tem algumas áreas que ela tem focado, então, fortemente, tipo, cloud híbrida, isso fez parte da aquisição da Red Hat, tem algumas coisas mais avançadas no sentido ainda de exploratórias, de computação quântica, que é essa imagem aqui desse computador aqui dourado. Sim, o IBM investe muito nisso, apostando no mercado futuro. Hoje em dia não é um negócio que realmente dá muito dinheiro para a empresa. E tem áreas que são promissoras. Então, o Watson X, aqui que eu coloquei, o Watson X, é, é a área que envolve inteligência artificial da IBM, que está seguindo toda essa onda. E hoje em dia a gente fala de IA, eu diria que IA e ChatGPT hoje em dia são sinônimos, mas segue muito essa onda. Então a IBM está, uma das áreas da IBM hoje é construir desde ferramentas para se usar modelos, inteligências artificiais como o ChatGPT, a construir modelos customizados para empresas,
E até fornecer alguns serviços mais prontos e até pacotes que a IBM depois possa usar como consultoria. Então, enfim, tem uma série de coisas, é muita coisa. Mas enfim, a gente mais para frente, surgindo questão, a gente volta. Se tiver também alguma pergunta, pode ir interrompendo. Mas é assim, o que, que eu faço dentro da IBM nesse contexto? Então, meu cargo efetivo é como um cientista pesquisador. Que é uma tradução que também não sei se funciona muito no Brasil para Research Scientist, e que é uma profissão que também não é muito, no Brasil não é assim tão conhecida. A gente conhece hoje em dia o cientista no Brasil, eu diria o professor universitário, é a tradução de cientista, e até eu vou mostrar o que eu estudei, eu foquei para ter essa profissão. Mas tem um mercado que mudou, e eu diria foi nos últimos anos, é que as grandes empresas têm investido muito em ter esse tipo de profissional, de cientista dentro das suas empresas, e acho assim, isso que ajudou muito a inteligência artificial tá no estado que a gente está vendo hoje. Então, Google investiu, vou citar, por exemplo, o Google investiu muito em pesquisa básica, assim, que não necessariamente tinha impacto no negócio delas, mas que fizeram que criasse novas tecnologias e que fizesse que o mercado todo avançasse. A IBM já, enfim, tem cientistas desde os anos 60, se eu não me engano. Faz muito tempo. A IBM sempre investiu nisso e enfim, é uma empresa bem tradicional na área. E, basicamente, o que um cientista pesquisador faz, eu coloquei aqui como quatro tarefas principais, que não necessariamente estão nessa ordem, e depende também de carreira, assim. Mas basicamente, eu costumo focar muito em escrever artigos científicos, fazer patentes, trabalhar em projetos e, e também trabalhar em, assim, não projetos especificamente, mas ter um foco no que eu faço lá em gerar produto, impacto nos negócios da IBM. Então, que na verdade aqui a parte de projetos até anda meio junto, mas só detalhando um pouco mais, tem a parte de artigo científico, é importante, acho que ajuda na ideia da empresa se manter competitiva, de estar trabalhando sempre em áreas que são inovadoras, tem uma parte da imagem também, que é importante para a empresa, então a IBM costuma vender bastante projeto para consultoria, então a empresa se mostrar inovadora através de artigos científicos é importante para ajudar nessas vendas de projetos. Assim como patentes também, acho que tem patentes, que depois também eu posso falar mais em detalhes, mas assim, patentes são basicamente algumas ideias que são criadas, assim, inovadoras, que a IBM é uma empresa pode submeter uma patente de modo que ela protege a ideia, outras empresas não podem usar aquela ideia, e se as outras empresas usarem, ela pode até processar. Acaba que no mundo de hoje, assim, patentes têm perdido um pouco essa relevância, mas ainda também é uma das maneiras das empresas, especialmente empresa americana, multinacional, de mostrar que ela tem um certo conhecimento em alguma área. Então, diria que artigos científicos e patentes têm muito a ver com a imagem da empresa e como ela quer, a imagem e o desenvolvimento interno da empresa. E a parte de projetos e produtos tem muito a ver com o impacto interno ou externo. Então, até eu coloquei um projeto aqui que eu venho trabalhado há alguns anos, que é o projeto envolvendo o fortalecimento de línguas indígenas com inteligência artificial. Um projeto que a gente desenvolveu um assistente de escrita usando a inteligência artificial, com tradução, etc. E a gente está aplicando em uma comunidade no Alto Rio Negro, comunidade dos Barés, para estudo de como inteligência artificial pode
ser utilizada para fortalecer línguas indígenas que estão passando por um momento crítico já de quase estarem morrendo, assim, por falta de falantes, falta de documentação, principalmente. E esse projeto tem muito a ver com o impacto que a IBM quer causar externamente, que também faz parte de toda uma parte complexa de uma corporação grande, né, empresa multinacional. Mas o que todos os projetos têm em comum é que, enfim, eu sempre tenho trabalhado com inteligência artificial, seja criação de artigos, patentes, projetos ou dentro dessa área. Então, além dessa atividade que eu faço, assim, muito focado em, diria que criar produtos ou criar aplicações envolvendo inteligência artificial, faço uma tarefa também com o MIT, eu tenho a possibilidade da parte educacional, de transferência de conteúdo, que eu acho muito interessante. Então, na plataforma do MIT, hoje eu tenho trabalhado nesses dois cursos aqui, um focado em IA generativa para transformação digital, que é um curso bem geral, bem genérico, diversos públicos, focado numa introdução sobre IA generativa, sobre como funciona, sobre as questões éticas, sobre os riscos, como desenvolver aplicações, que é algo enfim, que a gente pode ir conversando aqui também. E outro curso também que é bem focado em aplicação, que é um curso de IA generativa para computational design, design com computadores, que tem um foco em como que se usa qual já é o impacto de IA generativa em se criar projetos. Assim, acho que a gente pensa em design, pode ser design 3D, como criar um projeto de uma casa, por exemplo, de um produto, mas o design está envolvido desde para quem está programando, desde algoritmos, assim, tem técnicas de design que você pode usar. E a generativa já tem sido muito importante assim, já tem causado impacto. Também. E aí, só para fechar, eu queria, enfim, eu queria vir aqui trazer uma vitrine do que eu faço, eu quero, na verdade, mais explorar com vocês, mas, enfim, como é que eu cheguei até aqui? Não é que eu estudei lá no MIT nem nada, enfim, eu nasci no interior do Paraná, uma cidade chamada Irati, cidade minúscula de 60 mil habitantes. Estudei em escola pública a vida toda e fui galgando aí. Entrei por acaso em um curso de graduação, assim, por acaso não, assim, minha mãe sempre falou, estude, que é a única coisa que vocês vão ter. Enfim, eu fiz faculdade de informática, que hoje em dia seria parecido com ciência da computação. Em 99 eu entrei na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é uma boa universidade, mas muito pouco conhecida no Brasil. Entrei assim sem saber nada do que era computação. Assim, eu jogava um pouco de videogame na época, entendi um pouco de videogame, tinha feito um curso no Senac de Windows 3.11, que é ser Jurássico, de Word, Excel, que era o conhecimento que eu tinha de computação, mas quando eu entrei na faculdade, assim, realmente eu comecei a conhecer algoritmo, programação, linguagem C, me apaixonei por linguagem C, sobre programação, sabe? Aprendi assim, sempre gostei muito de estudar e foi, enfim, acho que me encontrei muito com a computação e a minha carreira foi que acabou depois disso, assim, acho, primeiro de eu ter ido fazer informática, que não era, assim, algo que eu realmente sabia o que era, o que eu queria fazer, mas na época eu gostava muito de matemática e acabou me levando, e era uma profissão muito promissora na época, que eu acho que, enfim, inteligência artificial hoje está bem parecida nessa onda. A gente estava vivendo a onda de computador, de internet naquela época. Acabou que assim, eu me formei, acabei entrando no mestrado também um pouco por acaso, tinha oportunidade de emprego. Acabou que a bolsa de mestrado, eu consegui uma bolsa na PUC que era melhor do que eu ia ganhar trabalhando para fazer mestrado. E foi lá que eu comecei meu primeiro contato
o que a gente, sim, o que seria inteligência artificial. Que é assim, a área que eu, sim, eu comecei a trabalhar com uma área que a gente chama aprendizagem de máquina, que hoje em dia é meio que sinônimo de inteligência artificial, muito focado em problemas com imagem. Então, 2003 para 2005, que foi meu mestrado, eu foquei em desenvolver um problema que hoje é totalmente resolvido, que é pegar uma foto de uma palavra manuscrita e fazer a descrição dela para um sistema, uma string, por exemplo. Então, ele foi o foco do meu mestrado, mas foi quando eu comecei a gostar realmente dessa parte de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, de sistemas que aprendem com dados. Fui pro fim, era toda uma oportunidade que apareceu. Na época era meio, enfim, diria que era meio incomum até fazer doutorado, que era um tempo para mais tempo estudando, etc. Mas enfim, eu fui. E foi ali que eu acabei justamente mais focando nessa ideia de trabalhar com pesquisa, como professor, etc. Foi quando, como eu projetei minha carreira. Inclusive, eu trabalhei como professor de ciência da computação na Universidade Federal do Tocantins, que tem uma história em paralelo. Fiquei 2 anos em ciência da computação, mas, enfim, eu sempre gostei muito da aplicação prática das coisas. Apesar da parte do ensino e tal, eu queria mais tá vendo assim, o meu trabalho sendo aplicado realmente. Assim, acho que como professor você acaba muito focando em artigos, projetos e muito mais a longo prazo. Acabei vindo para a IBM. A IBM tinha recém aberto um centro de pesquisa no Brasil. E eu vim para o Rio de Janeiro e estou desde então trabalhando assim, eu trabalhei em vários projetos. Também já tô me alongando aqui, mas enfim, já trabalhei com projetos com a Globo para a Copa do Mundo, a gente já fez projeto com banco, a gente teve toda uma onda de usar redes sociais aí 10, 12 anos atrás, de usar dados e fazer, enfim, sistemas de IA para entender os dados, etc., análise de sentimentos. Enfim, eu não vou me estender muito aqui, senão fica demais, fica muito chato meu PowerPoint. Mas eu quero, enfim, para aterrizar um pouco aqui, eu quero falar um pouco sobre inteligência artificial, acho que assim, uma introdução breve, e para ver para onde que a gente pode seguir, assim, não sei se ficou claro pelo que eu venho demonstrando, mas assim, eu tenho trabalhado, minha relação com inteligência artificial hoje, eu diria que segue os três pilares principais, que é o do usuário. Sim, eu uso muito o ChatGPT, eu acho que já tem várias tarefas que ele é muito útil. Tem a parte do desenvolvedor de aplicação com inteligência artificial também, que é algo que eu estou envolvido muito em testar, em criar aplicações, e isso envolve usar modelos já prontos. E tem a parte também de criação de modelo, que assim, não é algo que eu tenho me envolvido tanto assim, mas é uma parte que eu venho explorando também. Então, eu tô, meu objetivo aqui é expor um pouco a ideia aqui do que é IA e quais alguns conceitos e ver se, assim, abrindo para perguntas, como é que a gente consegue entender. Minha ideia é tentar entender as dúvidas principais que vocês têm sobre o assunto e ver como é que a gente, enfim, como é que eu posso estruturar melhor aqui essa conversa. Então, acho que para responder o que é uma inteligência artificial, acho que a gente, assim, que eu trouxe, na verdade, alguns exemplos de algumas coisas que eu uso inteligência artificial para deixar isso mais claro. Então, primeiro, acho que o ChatGPT
imagino que vocês devam conhecer o ChatGPT, mas deixando aqui, eu posso apresentar para vocês, mas o ChatGPT é o que é chamado de assistente, ou que é sinônimo de IA, geralmente, que é essa plataforma onde você conversa com uma inteligência artificial, te responde, e aí você faz perguntas sobre diversos assuntos, e parece que ela sabe de tudo, e tem um motivo para que ela pareça que ela sabe de tudo. Tem outras coisas, até, assim, tem um tópico que está muito em alta nos últimos semanas, eu diria geração de vídeo. Google soltou um modelo de gerar vídeo que está impressionante, o nível de realidade que ele tem gerado. Mas a inteligência artificial já está na nossa vida há um bom tempo, assim, se vocês pararem para analisar. O esse meu mouse aqui às vezes balança. Então, deve usar Google já há muito tempo, então Google usa inteligência artificial há um bom tempo para melhorar a qualidade da busca. Então, uma das coisas que o buscador da Google faz é entender que as pessoas estão. Assim, as pessoas fazem uma busca e aí elas clicam, elas têm uma série de links de páginas que aparecem na busca, como resultado da busca, e aí as pessoas clicam naquela página e abrem uma página. Então a Google sempre fica coletando esses dados de dado uma busca, quais páginas que as pessoas clicaram e para onde, quais elas visitarem e o que elas realmente tiveram interesse com aquela busca. Então, a inteligência artificial, se a gente for resumir assim, de maneira bem macro, ela consiste nesse processo de você pegar dados, ter uma entrada e uma determinada saída e gerar um modelo que você consiga representar e que quando você tenha novas entradas, você consiga prever uma saída que seja similar com o que você viu nos dados. Enfim, um pouco meio confusa a explicação, mas pode ter risada daqui a pouco. Mas basicamente o que o busca do Google faz é, ela colocou o buscador lá, coletou dados de cliques, coletou isso de muitas pessoas, ela de alguma maneira entendeu que tais cliques levaram a tal página relacionada àquelas palavras-chave da busca. Então elas treinaram um modelo, Google treinou um modelo de inteligência artificial depois disso para que aquelas páginas que, por exemplo, foram clicadas que estavam mais abaixo da lista, que elas aparecessem mais no topo da lista. Tem muito a ver com o ranqueamento de preferência, é um modelo clássico da inteligência artificial. Mas enfim, a Google já vem usando isso há muito tempo. Tem a parte de modelos de linguagem, que eu vou falar também, já usou para melhorar a qualidade da busca, tem várias coisas. Até eu coloquei assim, a Google, na verdade, esses três exemplos aqui de tarefas simples que eu coloquei já é muito Google, porque eu diria que Google é a empresa que mais teve impacto, apesar da OpenAI ter saído com o ChatGPT, acho que Google foi a empresa que mais produziu inteligência artificial na última década e que foi disponibilizando isso publicamente para outros pesquisadores. Isso ajudou muito o desenvolvimento da área. E aí um outro exemplo, a tradução, nesse sentido. Então, usar o Google Tradutor, aquilo lá é totalmente inteligência artificial, que o jeito que é feito evoluiu ao longo do tempo. Eram ferramentas mais estatísticas 15 anos atrás, hoje é totalmente redes neurais. A parte, se vocês observarem quem tem Android, a parte de organização de fotos, às vezes ele traz fotos similares, aquilo é tudo inteligência artificial. E até tem outras coisas, como assim, eu coloquei postagens de Instagram, Facebook, que é o pessoal geralmente fala o algoritmo do Instagram, que o algoritmo do Instagram mostra pra gente, ou do Facebook. Isso aí é um modelo de inteligência artificial, talvez um modelo ruim, mas enfim, tecnicamente ele é muito parecido, que é também baseado um pouco com a busca da Google, mas meio focado no que a pessoa está lá
olhando o feed lá de notícias ou de postagens do Instagram, ela para olhar, ela clica para abrir. É muito parecido com o que o Google já fazia de busca, mas eles fizeram isso para que aí quando você abre o aplicativo te mostre coisas parecidas, teoricamente, que é o que você quer ver. Que é basicamente o que cria essas bolhas de você tá sendo sempre vendo o mesmo conteúdo. Porque é muito baseado nos teus dados, o que você vê e o modelo estatístico que acaba trazendo aquela recomendação de conteúdo. Eu vou falar um pouco mais só sobre o ChatGPT, que aí eu vou, minha ideia, enfim, abrir aqui alguns tópicos sobre o ChatGPT, que eu acho que são importantes. Então, só falando mais sobre o ChatGPT, o que o ChatGPT é, enfim, ele deu uma mudada, assim, do que era o ChatGPT primeira versão original. Então, digamos que eu estou falando aqui do ChatGPT, primeira versão, que tinha menos coisas, assim, que era um modelo, digamos, mais puro. Mas basicamente, assim, o que um modelo desses, e com todos os concorrentes, o Gemini da Google, o Claude da Anthropic, eles são o que a gente chama de grandes modelos de linguagem, ou que vem em inglês os LLMs, os Large Language Models, isso aí é um termo que é muito popular, que são, se eu pudesse resumir, são modelos de aprendizagem de máquina, que é uma aprendizagem de máquina é uma área, digamos, que compõe a inteligência artificial, que é focada em você criar modelos estatísticos a partir de dados, modelos que são capazes de reconhecer padrões, basicamente. Então, mas o que se conseguiu para se fazer o ChatGPT foi pegar deixa eu, deixa eu decompor um pouco a explicação. Então, dentro da aprendizagem de máquina, a gente tem modelos estatísticos onde você tem dados de entrada, e esses dados de entrada têm algum tipo de saída anotada. Então, por exemplo, se você quer fazer uma análise de sentimentos, um analisador de sentimentos, você precisa ter uma série de dados onde você tem um par, basicamente, para cada ponto do dado. Um par que seria composto basicamente do texto que você está analisando e de uma anotação que seria o sentimento. Então, você tem um texto falando sobre alguma coisa, uma pessoa foi lá e anotou o sentimento, por exemplo, se as possibilidades fossem positivo, negativo ou neutro, uma pessoa foi lá e anotou, isso aqui é positivo, leu outro texto, isso aqui é negativo. Então, o que se faz é anotar uma base de dados, que a gente chama de base de treinamento, suficientemente grande, e aí suficientemente grande teve uma questão em aberto, mas a partir do momento que você tem esses dados anotados, que é a entrada e a saída, essa saída anotada, o rótulo que a gente chama, você consegue passar por um algoritmo de treinamento e criar um modelo de aprendizagem de máquina, que hoje a gente chama de inteligência artificial. Mas aí, a partir do momento que você tem esse modelo, você consegue criar uma aplicação, e aí, por exemplo, uma pessoa vai lá, escreve alguma coisa, e essa alguma coisa vai para esse teu modelo que a gente criou, e o modelo vai dizer se aquela alguma coisa está no sentimento positivo, negativo ou neutro. Então, esse basicamente é o processo de aprendizagem de máquina. O ChatGPT, ele, ele é um processo de aprendizagem de máquina, mas extremamente complexo. Então, esse é o que eu diria. Ele usa um modelo extremamente grande, ou seja, ele gera. Se você pega o exemplo que eu estava falando de análise de sentimento, você consegue resolver com os modelos que a gente chama simples, que são redes neurais, por exemplo, com poucas camadas, que usam alguns kilobits de dados. Os LLMs, normalmente eles usam gigabytes de dados, até chegando assim, cerca até próximo de terabytes de dados. Então, são modelos
muito grandes, que são treinados com muitos dados. Então, o que se faz é pegar dados de toda a internet, o que mais se consegue coletar, assim, que o máximo que você consegue coletar é dados de Wikipedia, dados de notícia, dados de programação, dados de fórum. E aí se usa esses dados para se treinar um LLM, que é uma rede neural gigantesca, e é ela que é usada para se gerar texto. Então, se foi todo um processo que veio lá de coisas que, enfim, de redes neurais, de teorias dos anos 80, de coisas que Google fez de 2010 até 2020. Teve toda uma exploração de como se usar muitos dados para treinar esses modelos, até que chegou o OpenAI e trouxe um exemplo. Assim, eu digo que o ChatGPT foi um aplicativo de demonstração do que se conseguia fazer com LLMs, mostrando que era capaz de se criar um sistema assim, capaz de responder perguntas, de fazer tradução, fazer qualquer tarefa, basicamente. E que no início, quem conseguiu usar o ChatGPT no início, vem usado agora, acho que dá para perceber que houve assim, uma melhora, eu diria, considerável, no sentido que hoje em dia é difícil ver um erro assim, muito grotesco. Acho que o modelo filtra algumas coisas, assim, já não gera coisas indevidas, etc. Acho que teve toda uma evolução de melhorar o modelo, melhorar a aplicação. O ChatGPT é uma aplicação que tem um LLM lá, mas também tem muitas outras coisas em volta, filtrando, fazendo busca de dados, etc. Mas o ponto final é que tem essa ideia que, enfim, do medo e tal, de inteligência artificial entenda o que pense. Eu sou totalmente contra essa teoria. Eu acho que assim, o ChatGPT ele é um modelo que reconhece padrões, os LLMs eles reconhecem padrões, e eu vejo, na verdade, o LLM como um grande sistema de busca, assim, como uma interface mais inteligente. Assim, é como se vocês fizessem um Google, clicassem nos links, lessem os links e gerasse um resumo no final. Assim, acho que basicamente o que dá para resumir, mas os LLMs eles automatizaram esse processo e isso que faz com que consiga resolver muitas aplicações hoje em dia rapidamente. Então, são modelos que têm acesso a uma grande base de informação e que eles conseguem recuperar essa informação de maneira muito rápida e inteligente. Mas tem erros ainda, vocês podem perceber, mas assim, o que se conseguiu com esses modelos é que eles fossem capazes digamos, falar muito fluente, que até fica difícil distinguir quando um texto, assim, eu diria que hoje em dia é até impossível distinguir um texto quando ele é criado por uma inteligência artificial ou não. E aí, só para dar uma finalizada aqui nessa história e de repente abrir para perguntas, acho que uma questão que deve ficar muito em aberto aqui com vocês é como quem está começando a trabalhar com programação ou já está trabalhando é como que pode se criar aplicações usando um LLM, uma IA. Eu uso meio como sinônimo IA, LLM. E eu listei aqui basicamente três níveis, eu diria, de aplicações que a gente pode fazer. Então, e vai meio que pela dificuldade. Eu diria, número um seria o modo fácil de se usar. Modo 2 eu diria o modo médio, que eu acho que é onde fica mais quem está trabalhando com desenvolvimento de sistemas, eu diria que ficaria mais no modo 2 e você tem o modo 3 que é o modo dificílimo, que seria, diria que poucas pessoas normalmente se envolveriam. Então, no número um que eu coloco uma aplicação genérica, acho que tem basicamente o uso de um chat, como o ChatGPT, o Gemini, o Claude, ou até o Codex,
ChatGPT para criação de código, que é quando você vai lá no chat, você faz perguntas sem muita estrutura, sem muito procedimento. Você não tem uma aplicação, você vai, quero fazer alguma coisa com o texto, você vai, copia do Word, coloca no ChatGPT, ou você coloca um PDF lá no ChatGPT. Então, nada muito estruturado, mas que pode ser bem útil para a grande maioria das pessoas, para quem está programando, por exemplo. Eu uso muito para me ajudar algo que, assim, hoje em dia eu programo muito com Python. Como eu estou assim, nessa área de inteligência artificial, ela envolve muito uma parte de análise de dados também. Então, a minha programação em Python, eu diria que ela se resume muito a usar uma biblioteca que é o Pandas, que é a biblioteca de DataFrame, e muito a parte de gerar gráficos com o Matplotlib. E, e tanto assim, essas duas bibliotecas, eu diria que elas são extremamente chatas no sentido de uso. Assim, toda vez que eu preciso fazer alguma coisa, eu nunca lembro a sintaxe. Então, o meu procedimento pré-ChatGPT era muito ir no Google, eu preciso fazer tal coisa aqui, como é que eu faço? Ia no Google, o Google me apontava a documentação, eu lia, eu achava um exemplo de código em algum fórum, no Stack Overflow, e tentava resolver o meu problema. Agora, com o ChatGPT, eu descrevo o meu problema e ele normalmente já me dá o código pronto, assim. Eu falo, eu tenho um data frame de tal jeito, queria fazer um gráfico assim, assim, assado, ele já me dá o código pronto. Que eu vejo que também já melhorou muito das primeiras interações para cá, assim, as primeiras versões tinha erros, hoje em dia é difícil ter alguma coisa errada, assim. Enfim, mas pelo menos, às vezes tem alguns erros, mas diria que no geral funciona bem. E tem aquelas aplicações, eu quero fazer uma correção de um código, correção de um código, correção de um texto, fazer a. Quero dar uma analisada sobre algum tema específico. Acho que tem algumas ferramentas, como, por exemplo, o Deep Research do ChatGPT, que eu achei fantástico. Se quiser fazer uma busca detalhada sobre algum tema, ele já inicia uma busca, ele faz o resumo, depois de cada fonte, procura, faz algo bem detalhado, que eu acho bem interessante. Enfim, esse acho que é um caso genérico que a maioria das pessoas tem acesso. Eu colocaria aqui no segundo, coloquei em segundo, que eu diria que é um nível médio, que acho que é mais focado em desenvolvedor, que é a criação de aplicações customizadas. Que aí já envolve um pouco de precisar entender um pouco de programação, no mínimo, eu diria. Dependendo do caso, entender um pouco de deploy, de modelo, de infraestrutura, e aí varia muito. Enfim, tem os temas que a gente pode falar também sobre questão de privacidade de dados, etc. Mas supondo que a gente trabalhe com uma API, que é você pegar e usar servidor da Microsoft ou da OpenAI que te provê um endpoint para acessar um modelo GPT, GPT-4, por exemplo. O mínimo que precisa saber é programar em Python, então já é algo que normalmente não é tão acessível assim para todo mundo. Mas tem algumas habilidades também que seriam importantes, que é aprender a usar prompts, que é se isso é um tema que vocês já estão familiares. O prompt basicamente as instruções que a gente coloca para o LLM. No geral, quando a gente usa o ChatGPT, a gente está fazendo um prompt, mas ele é, de modo geral, eu diria, bem não estruturado. Quando a gente está falando em aplicações, você quer que resolva alguns determinados casos específicos. Se entender um pouco de prompt, aí tem uma área chamada engenharia de prompt, é extremamente importante.
somente assim, conhecer algumas maneiras, como a gente usar exemplos, tem o modo famoso chain. E tem, enfim, se falando em API, existe dentro dos prompts também algumas ideias, como usar, se você quiser entrar dados privados na aplicação. Você pode fazer isso via prompt, ter um prompt estático e colocar exemplos. Existem maneiras de se fazer aplicações mais dinâmicas, então tem um conceito que eu até esqueci de colocar, de listar aqui, que é o famoso RAG, RAG, que é o Retrieval Augmented Generation, que é o geração aumentada com recuperação, que é basicamente você tendo um prompt, você busca dentro da sua base documentos que são parecidos, e aí traz esses documentos e coloca no prompt. Então, isso é uma maneira que faz com que, quando você está usando uma API da OpenAI, por exemplo, você consiga customizar para os seus dados. E aí tem a parte de fine tuning, que já tá dentro desse contexto de criar aplicações, seria talvez aí já o nível mais avançado, que é quando você. E voltei de novo aqui. Que é quando você tem um modelo de base, e aí você quer incorporar o teu conhecimento, os teus dados naquele modelo, sem que isso seja feito no prompt, sem que você tenha que, assim, ter que mandar, de repente, um prompt muito longo, ou mesmo que você tenha que ficar enviando informações por privacidade. Então, você pode, de repente, criar um modelo local, uma infraestrutura local. Fine-tuning, eu diria que é mais avançado, porque você aí precisa entender um pouco mais de ferramentas de criação de modelos. Temos algumas bibliotecas para isso, Transformers da Hugging Face, por exemplo, mas aí enfim, tem que criar a base de treinamento, normalmente. É um pouco mais trabalhoso. E aí eu coloquei o nível 3 aqui, que é o nível mais difícil, que seria a criação do zero de algum modelo. Eu diria que poucas pessoas hoje em dia estão fazendo isso. Eu acho que tem grandes. Eu diria que as grandes corporações estão dominando esse processo. Então, OpenAI está fazendo os seus modelos, Google, a IBM tem uns modelos muito focados em, em dados que não tenham problemas para aplicações comerciais. Esse é o grande foco da IBM hoje em dia. Então, dados que não tenham nenhum problema de propriedade intelectual, que sejam limpos para evitar qualquer aplicação maliciosa, esse tipo de coisa. Facebook tem feito. Então, tem várias empresas fazendo do zero, mas diria que não é assim, criar modelos que a gente vai ver muito assim, eu vejo pouca utilidade para se criar um modelo do zero. A gente tem hoje muitos modelos que a gente chama de modelos, se chama de assim, open source, que vem muito do código aberto, mas é muito mais focado tem um termo que é open weights, que é pesos abertos. A empresa cria lá um modelo do zero. Também vale abrir um parênteses, criar um modelo normalmente leva assim, um tempo considerável, assim, semanas, meses, para se criar um modelo, fora todo o processo de aprendizado. Mas tem muitas empresas que estão colocando esses modelos disponíveis, tem plataformas para isso, tem o Hugging Face, é a plataforma principal, que também não coloquei no slide, mas posso mostrar. E hoje você tem acesso a muitos modelos, e você pode, desde usar o modelo, você pode fazer o fine-tuning para os seus dados, uma série de coisas bem interessantes, e tem todo um ecossistema em volta de modelos que são abertos. Mas, então, só para dar uma finalizada aqui, eu coloquei uma lista aqui de algumas ferramentas que eu acho importantes dentro pensar em desenvolver aplicações. Enfim, Python eu acho imprescindível como linguagem de programação, é a linguagem que se usa para desenvolver modelos de IA.
Engenharia de prompt é um termo que fica, assim, principalmente quando você vai criar aplicações com APIs, aplicação com RAG, como eu falei. É interessante entender, pelo menos, como é que funciona a ideia de se criar prompts. Apesar de que, enfim, eu vou abrir esses parâmetros. Criar prompt é meio que ainda uma arte, não é muito uma ciência, não é muito uma engenharia, porque, enfim, funciona, um prompt pode funcionar para um modelo e não pode não funcionar para o outro, então é muito dependente, ainda essa área está ainda caminhando para que se consiga ter uma maneira mais determinística de se criar aplicações. Acho que é importante, assim, também entender um pouco de APIs. Coloquei aqui a API da OpenAI, que ela é importante, enfim, se for se usar os modelos da OpenAI para se criar aplicações. Então, se você quiser criar o seu próprio, digamos, um bot de WhatsApp que use o modelo da OpenAI para resolver, enfim, alguma aplicação de alguma coisa. Então, vocês podem conhecer, pode se usar a API da OpenAI, onde vai ter, enfim, é paga, você tem que pagar para se usar. Mas acho que falando de API OpenAI, tem uma parte genérica da estrutura também, que ela tem, a API da OpenAI tem virado meio que um padrão. Então já tem alternativas de outras APIs ou mesmo de ferramentas que rodam locais que usa a mesma estrutura de chamada de API, que aí fica fácil mudar de uma para outra. Entender, enfim, entender de nuvens. Então, eu coloquei só a Azure da Microsoft, mas enfim, tem a AWS, etc. Todas essas nuvens estão fornecendo modelos e maneiras de interagir com essas plataformas. Então, é sempre interessante entender como funciona. E eu listei aqui algumas bibliotecas que eu acho interessantes para a EMA, que é aprendizagem de máquina e redes neurais. Acho que eu não, assim, scikit-learn eu coloquei aqui, mas é meio, scikit-learn é meio aprendizagem de máquina mais clássica, mas eu fortemente recomendo. É uma biblioteca de Python que tem basicamente tudo de aprendizagem de máquina pré-ChatGPT, eu diria. Acho que era uma outra era, mudou muito daqui para frente, desse ChatGPT para agora. Na parte de redes neurais, TensorFlow e PyTorch são muito interessantes. Sim, eu recomendo para quem tiver interessado dar uma olhada nos tutoriais básicos para entender como é que funciona essas redes neurais. Mas hoje em dia, assim, a parte para LLMs, quando se fala em biblioteca e Python, quando se fala em desenvolver algo local, a parte da biblioteca Transformers, que faz parte do ecossistema da Hugging Face, é o que domina hoje em dia. Então, você consegue, com a Transformers, você consegue baixar um modelo que está disponível na Hugging Face, um modelo aberto, você consegue treinar ele para os seus dados, você consegue fazer inferências, tudo local, tudo facilmente. E, enfim, aí outras bibliotecas de manipulação de dados, NumPy, Pandas, Matplotlib são bem interessantes, apesar de que até interessante essa listagem, porque eu cada vez mais eu uso ChatGPT para me ajudar a usar essas bibliotecas aqui. Então, tenho interessante, acho que algo que é importante é entender um pouco, que nem de Python, mas também acho que ficar ciente que é difícil saber todos os detalhes. As bibliotecas também evolvem ao longo de tempo, mudam, então é interessante sempre, pelo menos entender como é que funciona, mas também usar os recursos disponíveis que a gente tem para apoio. Enfim, acho que era essa geral, assim, eu sempre projeto para ser mais curto, acabo levando mais tempo do que eu deveria, mas enfim, acho que foi uma introdução, talvez meio longa, mas enfim, eu estou aberto para perguntas. Eu queria entender que questões vocês têm sobre inteligência artificial. Acho que tem vários comentários aqui. Mas eu pauso aqui, Posso, pauso minha fala para vocês falarem um pouco. posso tirar uma dúvida?
Sim, claro. Tipo, a visão que a gente normalmente entende de um cientista é aquele cara de jaleco branco, que tá sempre olhando alguma coisa ali, tipo, do tamanho nada e tudo mais. Como é o dia a dia de um cara que é pesquisador, mas de IA? Tipo, Então, eu, ela, eu, eu enfim, vi um pouco na apresentação, mas eu queria enxergar mesmo ali a coisa, como é. a gente, assim, deixa eu parar de apresentar aqui, eu deixo vocês maior aqui. Então, a gente, como eu falei, assim, dentro da IBM, a gente está sempre focado. A IBM, assim, eu não falo, eu falo muito da IBM que eu conheço, mas é muito parecido com outras empresas. Então, a IBM tem uma parte que é os produtos que ela vende, tem os projetos de consultoria, e aí tem a parte dela, que é a parte de pesquisa, que é ficar olhando novas ideias, novos mercados, ou mesmo, assim, alguns para os produtos delas, como é que eu vou melhorar. Então, resumindo, assim, a IBM tem, dentro da parte de inovação, tem o que a gente chama de pilares. Então, tem pilar de inteligência artificial, pilar de cloud híbrida, pilar de quantum. É assim. Então, o cientista, basicamente, está ali. Eu estou envolvido em projetos que normalmente estão focados nessas áreas. Então, eu sempre trabalho com IA, sempre trabalho com IA, mas focando no que está acontecendo e como que eu posso ajudar a empresa a ter algo diferenciador nessa área. Então, um exemplo, algo que eu tenho trabalhado ultimamente é em tentar entender e meio diria que quebrar um pouco os LLMs nos testes, quebrar, como é que eu vou fazer isso? Mas assim, entender melhor quais as capacidades do LLM, assim, porque hoje em dia, do jeito que a avaliação é feita, que nem a IBM, a IBM, uma empresa lá soltou, que nem DeepSeek, por exemplo, soltaram um LLM novo deles. Normalmente hoje eles reportam uma série de resultados e umas bases de avaliação, tem então base de matemática, da área médica, famosos benchmarks. Então eles normalmente rodam lá e reportam esses resultados e, enfim, é difícil hoje em dia entender realmente se o quanto desses resultados realmente são refletem a realidade, se eu posso acreditar nesse modelo na prática. Então, um dos projetos meus que eu tenho trabalhado hoje em dia, uma das minhas linhas de pesquisa, é entender melhor como é que eu posso avaliar um LLM e construir, prover uma ferramenta para que quem for usar, que pode ser cliente da IBM, que eles tenham uma ferramenta que eles entendam, esse modelo X aqui, para minha aplicação, ele é mais confiável porque, enfim, ele vai errar menos dentro do meu contexto. Então assim, eu acabei falando, mas resumindo a ideia de um pesquisador é uma pessoa que está sempre antenado no que está acontecendo de coisa na área, então eu estou sempre focado em congresso científico, que eu acho que ajuda, que sempre tem umas ideias novas e sempre está acontecendo, tem saído em congresso, então leio muito artigo científico, e aí estou sempre focado nesses projetos, assim, quando chega pô, todo ano, qual área que a gente vai atacar, o que a gente está pensando de fazer diferente e como que essa área pode ajudar o negócio aqui da empresa. E aí foca em se propor um projeto, entender melhor a área, explorar quais são as limitações da área e acaba que, assim, resumindo, meu trabalho é muito em explorar, entender e eu acabo indo em muito. A taxa de sucesso é muito baixa, eu diria. Eu tenho muito mais falhas do que sucesso, mas é assim, acho que uma hora a gente acerta, mas fica explorando ideia, essa aqui dá certo, essa aqui não dá, e aí publica resultado. Não sei se eu respondi a tua pergunta, só criei mais dúvida. Respondeu, respondeu.
mais perguntas aí. Oi, boa noite. Tá me vendo? Boa noite. Moisés? Isso. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa Eu noite. cheguei um pouco atrasado, peço até desculpa, cheguei um pouco atrasado, infelizmente. Eu ainda está um pouquinho ambíguo para mim, eu não entendi mais ou menos assim, você lá na IBM, você desenvolve com IA ou você desenvolve IA? Tipo, ou você já usa o modelo pronto e... Desculpa, acho que até o Alan tem meio essa pergunta da Alan, mas para mim ainda ficou um pouquinho... Para mim não ficou muito claro, entendeu? As duas coisas, as duas coisas. Acho que às vezes, assim, o, a exploração varia. Acho que tem coisas que nem esse exemplo que eu dei de avaliação de LLM. Acho que ele envolve mais usar a IA. Então, eu tenho que desenvolver uma aplicação para testar uma IA, por exemplo, e que, de certo modo, pode ser útil para melhorar o desenvolvimento de aplicação. Então, digamos, eu não estou mexendo no modelo de IA, só estou avaliando ele, eu estou ajustando parâmetros que afetam eles. Então, é meio um uso nesse sentido. Entendi. Então, esse é um lado. Mas tem outro lado também que, dependendo assim, aí depende do projeto. Então, um projeto que eu também citei, que é o de línguas indígenas, lá eu estou desenvolvendo modelos de inteligência artificial para comunidades indígenas. Então, desenvolver assim é um termo talvez meio forte, assim, que hoje o procedimento que a gente tem uma série desses modelos LLMs de base, a gente usa um desses modelos em alguns dados, em alguma base de dados, que é o fine tuning, que a gente chama. Então, o que eu tenho feito no projeto de línguas indígenas é muito fine tuning de modelos de tradução que são feitos para tradução de. Tem um modelo que a gente usa de alemão para inglês, e aí eu uso esse modelo para treinar em dados de português e Engatu, e aí eu gero um modelo de IA e de português em Engatu. Então, isso eu considero gerar, então tem algumas outras explorações, como fazer fine tuning de modelos e tal. Cheguei a trabalhar em criar um modelo, até tem um modelo que um projeto junto com a USP, chamado, modelo que a gente chamou de Pelé, mas não era enfim, não era uma IA generativa, estilo GPT, era um LLM muito focado em compreensão, que é assim, uma versão que tinha antes, que era um pouco mais famosa antes do GPT, que era o BERT, que era muito usado. A gente desenvolveu um com alguns dados lá, com o Corpus Carolinos, e criou o Pelé. Então, isso aí foi um modelo que saiu do zero, isso foi feito um pré-treinamento. Então, varia muito, assim. Então, por isso que eu sei, é com e para, tem as duas coisas, acho que tem uma certa ambiguidade, porque a criação de um modelo de inteligência artificial também depende da avaliação. E para avaliação, você tem que usar. Então, são duas coisas que andam meio em conjunto, eu diria, assim, mas varia, em algum projeto foca mais, né, em usar, dependendo da outra exploração, foca mais em criar, né? Entendi, depende muito do caso de uso também, né? É, exatamente, exatamente. Entendi. Aí você também falou sobre a questão ali da camada de uso, né? Vamos colocar assim. A questão de você só simplesmente usar o GPT ou Gemini ou qualquer outro, qualquer outro, meu Deus do céu, qualquer outro chat, né, desse, né, LLM, né, no caso, e a questão de prompt, né, de você usar prompt. Eu sempre ouvi falar que, você tem que dar um bom prompt lá no chat GPT para poder gerar uma coisa legal para você, mas parece que não é exatamente assim, né? Essa camada de prompt que você falou é uma outra coisa, é uma coisa bem mais específica. Você conseguiria dar um Não, exemplo, mais ou menos, disso aí, pra gente? sim, deixa eu. Enfim, eu vou tentar falar, depois qualquer coisa eu busco. Tá. Assim, é que o ChatGPT em si é como se ele, enfim, ele, debaixo dos panos dele lá, ele tem um LLM, que é um modelo, uma IA, e ele roda um prompt em cima antes de você receber a tua entrada. Até deixa eu achar aqui o prompt não é do ChatGPT, mas é do Claude, só para vocês terem uma ideia.
É aquela questão de contexto, entrada, né? Que a gente vai criando prompts, não é isso? E deixa eu mostrar aqui, acho que talvez. Uhum. System Prompts. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar a API primeiro, que acho que vai. Então, quando a gente está falando da API, OpenAI API, você está usando, você normalmente tem esse acesso aqui à plataforma. Então, estou usando o site. Nossa, grande janela. Então, vou fazer um login aqui na API. Então, se entrar nessa aqui, nessa plataforma, openai.com.api, está compartilhando. Vocês vão dar login, então você tem acesso, seja o ChatGPT, ou tem essa parte. ChatGPT é a interface que vocês estão acostumados. A API, enfim, talvez já esteja trabalhando também, mas é onde você tem mais a plataforma de desenvolvedor, eu diria. Vou pôr assim. Que é onde você tem acesso como você pode chamar um modelo dentro de um código Python. Então, eu diria que o ChatGPT ele é basicamente uma grande aplicação feita em Python, qualquer que seja a linguagem, que lá dentro ela usa a API desse jeito, assim, internamente. Assim. Então, tudo é feito, enfim, por isso que eu, assim, até eu falei isso. O ChatGPT ele é muita coisa em cima, porque além disso deve ter um monte de filtro, etc. Mas basicamente é como se você tivesse lá dentro uma chamada para API, que é vocês, enfim, estão acostumados com Python. A ideia é você instala essa API da OpenAI, que é o pip install API OpenAI. Você chama aqui um cliente. Essa aqui é JavaScript, desculpa, Python. Então você dá um import do OpenAI, você chama o cliente. Você precisa aqui na plataforma ter acesso a uma chave da API, e ter crédito lá, etc. Mas aí a tua chamada, basicamente, se resume a você ter especificar um modelo, que, enfim, está dentro da lista de modelos da OpenAI, cada um tem um custo, etc. E passar na entrada, essa entrada está simplificada, mas normalmente a entrada, até deixa eu mostrar no Playground aqui. Então essa aqui, dentro do Playground, é a interface que normalmente um desenvolvedor usaria para se fazer um código. Então que nem você tem duas coisas basicamente: o System Prompt, que é quando você define o comportamento do chat. Então eu diria que essa parte aqui, essa parte do chat, do comportamento, etc., é algo que está lá no ChatGPT, debaixo dos panos que você não vê, mas que existe lá. Inclusive, eu vou mostrar o da Anthropic, do Claude, que eles disponibilizaram publicamente, para vocês entenderem a complexidade. Isso, Paulo, quando você tá utilizando essa API da OpenAI ou de qualquer outra linguagem dessa, você consegue mudar esse comportamento ou colocar para um caso específico. É isso, mais ou menos isso que você faz quando você está fazendo o teste, né? Você muda ali para aquele caso específico que você quer. Exatamente, exatamente. Exatamente. Que nem um dos casos que eu estou usando. Estou testando o modelo para responder teste múltipla escolha. Eu coloco Ah, só que legal. você vai receber. Normalmente você faça uma instrução geral, você vai Mas é com linguagem receber. natural assim mesmo? Ele entende? Aham, aham. Caramba. Mas você pode, vou colocar em múltipla escolha. Múltipla escolha. Esqueci do acento. Mas você pode fazer estruturar. Então tipo, a parte do prompt, você pode usar para especificar, por exemplo, o formato que você quer. Então você pode, assim, as perguntas serão no formato, serão no formato question, pergunta, texto da pergunta.
da pergunta, resposta. Alternativas. Aí tem alternativa A, alternativa 1, B, alternativa B, alternativa 2. E aí você pode especificar, por exemplo, a resposta vai vir, resposta vai ser A. A, por exemplo. Digamos que é A correta. Então, o que você consegue fazer no prompt, assim, você gera mais ou menos uma estrutura, porque aí você vai colocar, assim, quando o usuário aqui, que nem o teste que eu estou fazendo, por exemplo, eu coloco uma pergunta aqui, qual é a capital do Brasil, por exemplo? Qual é a capital do Brasil? Aí eu vou colocar aqui Rio de Janeiro, Brasília, Rio de Janeiro. E aí eu vou colocar aqui resposta. Então, o que eu espero que ele não falhe aqui nesse momento que eu vou fazer essa demonstração, o que eu espero que ele, quando eu gerar aqui gerar o resultado, é que ele só gere a alternativa, só gere um B aqui. Que assim, por que é importante isso? Se você está fazendo uma aplicação, normalmente você tem uma entrada que é um texto, uma saída com o texto, e é extremamente difícil, assim, é complicado você lidar com diversos formatos e fazer o parsing de diversos formatos. Então, o prompt ajuda a você a você ter esse controle aqui. Assim, ele não saiu exatamente do jeito que eu queria, mas a ideia é você vai com o prompt tentando chegar em algo que, enfim, quando você está desenvolvendo uma aplicação, e você consiga controlar da melhor maneira possível o formato de saída, né? E aí, essa parte aqui, para vocês entenderem, só voltando ao ChatGPT, então, na API, então se clicar aqui em código, em code, você na API tem esse formato aqui que você coloca o papel, enfim, é uma sequência de mensagens. Então você tem o sistema, qual é a entrada, e aí vai aquele meu prompt. E aí, basicamente, quando você vai chamar a API, você recebe uma entrada do usuário e você manda para a API esse prompt do sistema junto com a pergunta do usuário, e se tiver já um histórico, você pode mandar esse histórico aqui todo de uma vez e vai receber de volta uma pergunta. E aí eu só queria mostrar para vocês entenderem o ChatGPT, o quão complexo que ele é. Esse aqui é o Prompt System Prompt, que é basicamente o texto que vai nessa caixinha aqui, do Claude da Anthropic, que é um também que é muito conhecido. Então é todo esse texto imenso aqui, uma série de regras sobre o que ele pode responder, o que ele não pode, até diretivas de política. Esse é o nível. E eu imagino que eu não tenho acesso ao ChatGPT, mas eu imagino que o ChatGPT tem algo muito parecido lá de trás, como prompt, além de ter assim outras coisas. Assim, ele gera a resposta, provavelmente tem um filtro na saída para entender se a resposta está de acordo com o que deve ser. Vocês já repararam também quando faz, às vezes, uma pergunta no ChatGPT que ele não. Que tem o conhecimento que está embutido no modelo aqui, nesses modelos no GPT-4. Quer dizer, deixa eu voltar aqui para onde eu estava antes. Que aqui vocês têm, então, se forem para a OpenAI, na parte de modelos, tem uma lista aqui de todos os modelos que pode acessar, tem diferentes tipos e tais. E nem tem de custo. Mas enfim, focando nos LLMs, nos principais aqui, GPT 4.1, por exemplo, e 4.2, o que eles têm em comum, todos eles têm em comum, é que eles foram treinados por uma grande massa de dados e eles sabem responder sobre aquela massa de dados.
Então, digamos, se os modelos começou a treinar esses modelos 6 meses atrás, eles só são capazes de responder até 6 meses atrás. Isso aí era muito mais claro um pouco tempo atrás. O que já tem o OpenAI melhorou, e acho que todas as ferramentas já melhoraram, é que agora, quando ele detecta que ele não sabe o conteúdo, ele faz uma busca também, já faz um RAG embutido. Então, são todas essas melhorias que eles foram fazendo para lidar com essas limitações que o modelo tinha. Acho que isso aí tem ajudado. Eu não sei como é que é feita essa decisão ali, qual é a busca ou não. Acho que assim, tem duas hipóteses. Uma é quando você gera uma sequência, você consegue computar a probabilidade daquela sequência com relação à pergunta. Então, talvez pode ser que eles tenham alguma decisão se a probabilidade da pergunta, da resposta para a pergunta estar correta está baixa, eles jogam a busca, ou se eles geram várias inferências e veem se o seu modelo não consegue entrar num consenso, gera alguma outra coisa. Acho que tem assim, tem algumas maneiras de fazer, mas do meu ponto de vista já está funcionando assim, extremamente bom. Acho que, assim, é muito mais difícil ver erros hoje de ChatGPT do que tinha antigamente, quando eles focavam só no conhecimento dele. Entendi. Pô, bacana. Paulo, Bom, deixa eu te perguntar, no caso, naquela parte ali do system que você mostrou ali da API, ali que é definido, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa, eu trabalho, sei lá, no Itaú, aí eu construí um agente lá de inteligência artificial utilizando a API da OpenAI. Aí, por exemplo, para definir os critérios de segurança, para que não alguém faça algum prompt para sair, por exemplo, alguma informação da empresa que não poderia. No caso, é definido naquela parte? você pode fazer, deixa eu até mostrar. O, você pode fazer naquela parte até uma das coisas, deixa eu ver se eu acho aqui, inclusive, que nem aqui no Cloud, por exemplo, você consegue pôr diretivas aqui. Ah, que nem aqui você fala, ó, o Cloud pode falar só dos seguintes produtos. Fala sobre as coisas da empresa. Acho que tem algumas diretivas aqui. Por exemplo, você pode falar, não seja rude ou não sei o quê com a pessoa. Então, você pode colocar ali. Essa é uma das maneiras que tem se usado. Você pegar um prompt, você tentar colocar de maneira que nem aqui, por exemplo. Enfim, coloque, dê suporte emocional junto com informação médica ou psicológica precisa quando achar relevante. Então, você tem meio que tem uma programação, isso é uma coisa. Mas que de certo modo você pode, acho que da maneira que os modelos têm ficado um pouco mais precisos e assim se entende mais sobre prompt, dá para se fazer prompts mais precisos nesse sentido. Essa é uma maneira. Tem uma segunda maneira de se controlar, que é o que se chama de guardrail, que é criar ferramentas que detectam se a resposta, acho que você pode, enfim, colocar tanto na pergunta como na resposta, se ela contém alguma informação que pode ser prejudicial. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, que no guardrail, a IBM tem um guardrail, eu vou usar, não é para vender as CDV, mas é o que que tá na minha cabeça, é o Granite Guardian. Então, tem os guardrails são como se fossem uns LLMs focados em
em encontrar problemas. Não sei se vai ter um exemplo aqui, mas é um exemplo de entrada e saída que eu queria. Mas você consegue colocar, assim, digamos assim, você criar um outro. Acho que tem um exemplo da OpenAI, que é bom. Então, deixa eu trazer a parte de agentes. Então, deixa eu É mostrar um legal, então exemplo. eu meio que consigo colocar um IA cuidando da outra, né? Para ela não ter mais. Exatamente. Legal, legal. Exa- Exatamente, essa é a ideia. Você pode também fazer com, enfim, você pode programar um algoritmo com palavras-chave, por exemplo. Nada impede. Mas normalmente é uma outra IA lá que né, aqui tem guardrails. Então, esse exemplo aqui, essa aqui é a API da OpenAI para agentes. Então, deixa eu mostrar só um exemplo aqui rápido como é que define os agentes. Tinha do professor de história. É aqui um exemplo dessa API da OpenAI aqui para gente. Então, por exemplo, digamos que você quer criar um agente, um conjunto de agentes para ajudar em tarefas de algumas disciplinas. Então, aqui nesse caso tem história e matemática. Então, você poderia ter vários agentes, um para falar sobre computação, outro para falar sobre química, etc. No caso aqui, enfim, a gente está usando o mesmo LLM e tal, poderia ser algo treinado para algo específico, mas o que se faz para especializar eles aqui é através do prompt. Então você coloca umas instruções aqui específicas, programa ele aqui. Então, com essa API você consegue definir então vários agentes, e aí você tem um agente principal, que é o que você fica interagindo, que ele é capaz de selecionar qual agente ele vai chamar dependendo do tipo de entrada de pergunta. Essa API da OpenAI que ó, se lançou em uns 3 meses, algo assim. É tão simples assim quanto parece, Paulo? Ou tem algo a mais para fazer? Porque, assim, olhando assim, pelo menos a instrução, parece ser bem simples. Pô, não achei Assim, simples, não. Sinceramente, é, porque tem que ser muito preciso, sabe? Tipo assim, porque você não vai passar uma informação, tipo, de qualquer jeito, sabe? Não pode passar isso. Não, você vai, tipo, ter várias tentativas e erros, várias tentativas e erro, tentativa e erro, até você acertar, tipo assim, na maior acurácia, tá ligado? Na maior precisão possível. o Jefferson botou um ponto interessante. Você fazer um negócio, você montar é fácil. Você fazer que não caia que é o problema. Aí Entendeu? já é outro assunto, né? É casa de papel. Sim, você monta fácil, mas. E aí, só mostrando a parte. Então, com esses agentes, então nessa API, basicamente, o guardrail é como se fosse um outro agente, onde você. Cadê a definição aqui do. Ó, que nem aqui dentro dessa API você define o guardrail como se fosse um outro agente. E aí, enfim, você dá uma instrução aqui, cheque se alguma coisa tá fora lá ou não faz parte do- dos, das, das definições de tarefas. E aí tem toda uma chamada aqui para colocar. Acho assim, o do OpenAI, então, até chamou atenção, as ferramentas do OpenAI são simples de fazer. É, realmente são simples de montar, elas são bem interessantes nesse sentido. Então, para se construir aplicações é muito rápido. Mas se você conseguir que o negócio não quebre, que é o difícil. Eu, assim, um dos projetos que eu trabalhei já foi com o ChatGPT. Também foi em usar, foi de usar a IA, que foi de criar um chatbot, já tem isso aí, já tem uns 10 anos, para análise financeira, com tecnologia já muito bem pré-histórica já. Mas as coisas que a gente aprendeu que as pessoas são muito criativas na hora de usar. Então, quando assim, quem está trabalhando com interfaces já percebeu que o usuário é muito criativo. Quando você está falando com texto, linguagem natural, problema é muito exponencial. Então,
você tem ferramentas para se definir guardrails e tal, mas é muito, muito difícil prever todos os cenários do que vai acontecer. Então, o, o procedimento, até como o Jefferson falou, você tem que testar muito, tem que ter maneiras de avaliar, tem que ser sistemático. Acho que ainda nessa área falta ainda maneiras sistemáticas de se avaliar aplicações. Então tá muito assim, acho que tem muito a ver com a área, assim, teve uma explosão aí de IA com o ChatGPT. Nisso vieram várias empresas competindo, correndo atrás. Nem Google, até, sei lá, 6 meses, um ano atrás, não tava no páreo. Hoje em dia já está ali competitiva. Tem outras, tem a Anthropic, que tá bem forte também. E eu diria que hoje a criação de LLMs, ela meio que tá de certo modo já um pouco estagnada, mas já está de um jeito que várias empresas convergiram, já conseguem resultados excelentes. E teve esse foco até agora muito em chegar nesse nível, assim, de como é que eu crio um LLM, como é que eu ganho esse conhecimento. Acho que agora se fala muito mais em se explorar como é que se faz ferramentas, como é que geralmente se extrai valor dessas IA. E aí está começando a surgir umas ferramentas mais interessantes. Enfim, tem essa SDK da OpenAI para se criar agentes, que assim, é simples de fazer, mas é difícil de você criar uma aplicação que realmente não tenha problemas. Acho que tem que estar ciente dessa. Assim, é um mundo em aberto e quando você coloca vários agentes, aí fica combinatório também o problema. Mas tem algumas coisas já bem interessantes. Você tem esse protocolo aqui, o MCP, também é algo bem interessante, que ele, enfim, tem uma certa polêmica que ele já tinha um pezinho no que era chamado de Open API, uma API aberta, mas ele é uma maneira de se conectar, assim, websites, plataformas com agentes. Você cria lá no teu website uma diretiva que aí você consegue, assim, já a OpenAI já provê isso na API deles. Acho que até tá aqui, deixa eu ver. Você Você consegue aqui, ó, por exemplo, em Tools, você vai lá em MCP Server, você adiciona, já tem alguns, que nem algumas ferramentas, por exemplo, o PayPal. PayPal é meio parecido, se vocês conhecem, bem parecido com o Mercado Pago, uma coisa assim, a ferramenta de pagamento. Então, consegue já conectar no bot, e se tiver o URL, você consegue também já coloca ali o URL, você consegue criar o site. Então, eu estou vendo assim, nos próximos desse ano para frente, a surgir cada vez mais ferramentas para se desenvolver e acho que e eu espero que dê uma amadurecida nesse processo de se entender melhor como que se faz de realmente uma aplicação e, e qual é a metodologia para fazer. Até que fala assim, a IBM também tem focado numa maneira de tentar deixar mais determinístico, assim, como se você programasse um modelo como se fosse uma linguagem de programação, para que isso tenha uma maior estabilidade, para que você consiga trocar um modelo por outro. Então tem uns focos em deixar assim, os modelos de IA, ChatGPT, LLMs vieram muito assim, de cientista fazendo engenharia, de estatístico e tal, coisa. Cientista fazendo código é uma bagunça normalmente, eu confesso. Mas agora tem, tipo, aí entrar engenharia no processo e tentar melhorar você ter um assentamento do que era ciência e tentar deixar isso mais próximo de aplicações. E como deu uma certa saturada dos dados públicos também, acho que o foco hoje em dia é mais explorar dados privados mesmo e trazer LLMs para as empresas e como se explora aplicações. Então, também acho que tem muito a ver com essa saturação dos dados. Acho que já é meio sabido e é real
a OpenAI tentou fazer o GPT 4.5, assim, ela aumentou muito o tamanho do modelo, foi todo um processo que ela gastou bilhões, e acho que teve muito a ver a DeepSeek, o preço das ações e tal. Gastou bilhões para fazer o modelo e os resultados não vieram. Assim, o modelo não foi o que eles esperavam. E acho que assim, isso muito tem a ver com já não se tem tantos dados mais disponíveis na internet para se criar modelos. Talvez até uma coisa ou outra, mas é a repetição do que já existia. E, enfim, eu não vejo que os modelos vão melhorar muito daqui para frente. Alguns modelos desses de raciocínio que têm melhorado com algumas técnicas e tal, mas ainda modelos de raciocínio estão muito voltados a uns casos de uso muito específicos de resolver problemas de matemática, de lógica. O dia a dia, acho que são esses modelos mais, que já estão mais famosos, o GPT 4, 4.1, que resolve meio de tudo, que gera um código, e aí, pensando em aplicação, você consegue fazer algo específico para responder perguntas, para sumarizar um conteúdo, para sumarizar uma interação de usuário, um chat, alguma coisa assim. Hoje, então, assim, pelo que você vê, então, os modelos, eles não... É como se eles tivessem uma certa limitação, né? Os modelos, hoje em dia. Pelo menos hoje em dia. O que vai realmente mudar, assim, futuramente vai ser a questão da aplicabilidade, né? No que o pessoal vai usar, como que o pessoal vai usar, que nem agora tem o pessoal usando na questão de robôs, né? Pessoal usando para muito em medicina também, essas coisas assim. E a tendência para o futuro é muito isso, né? Agora o pessoal reutilizar ela em outras áreas, né? Para fazer outros tipos de coisas, né? Esses modelos, como a gente vê, que nem o ChatGPT, ele é muito focado em dados de texto e que são coletados da web, então tem essa limitação da quantidade de dados. Chega um momento que não tem conteúdo novo. E esse problema vem se agravando, inclusive, que assim, plataformas como o Stack Overflow, que era muito conhecida de código, já tem diminuído muito o tráfego de uso, então acho que a tendência é que não se tenha muitos dados mesmo mais na internet. E acho que tem muito a ver um pouco com uma certa privatização da internet que teve com plataformas como Instagram, como Twitter, Facebook, onde as pessoas, enfim, não. Quando eu usava a internet muito aí, quando comecei a usar, a gente tinha blogs, tinha fotolog, tudo público, as pessoas escreviam e tal. Hoje em dia já tem muito tudo mais privado. A parte de fórum, que ainda era mais pública, agora está começando a ter esse problema de falta de acesso, porque muito do que se usava Stack Overflow era para resolver problemas que hoje em dia os LLMs têm resolvido. Então, perguntas que se fazia lá, hoje você faz para o LLM e agora fica privado no que a dona do LLM recebe de dados. Então tem essa limitação. Mas algumas das coisas que se aprendeu com LLMs, por exemplo, uma das coisas que se aprendeu de certo modo, como se usar, como se, como se estruturar o dado para aprender de certo modo que você consiga generalizar para uma outra tarefa. E aí uma das coisas, assim, que tem algumas das aplicações que são bem interessantes, que eu tenho visto, não sei se vocês já viram o Operator da OpenAI. Eu não sei nem se tem um vídeo disso aqui, mas o Operator, ele ele só tem no plano pago de $200 da OpenAI, nada acessível, mas ele é algo que você pede uma tarefa, ele abre um navegador aqui, e ele vai lá no site, já clica no navegador e, e já faz tudo para você. E no final assim, que nem, é tudo uma inteligência artificial que está interagindo. Eu acho que assim, tem certas coisas desse tipo que a gente vai começar a ver que fica mais comum, que nem inteligência artificial chegando no celular, chegando no computador. De repente você vai conseguir falar, entra aqui abre o Excel para mim
e faça tal coisa lá e gere um gráfico, e não sei o que, coisas que a gente fazia manualmente, que é um legado do que se aprendeu com esses modelos. Mas aí, assim, aí passa, é uma evolução no sentido que aí começa a se pensar em como que eu crio dados para fazer esse tipo de coisa e como que eu uso esses dados para treinar os modelos. Acho que muitas dessas tarefas você consegue criar dados de maneira automatizada, de maneira que a gente chama de dados sintéticos. Você consegue, de certo modo, automatizar, envolver, criar o texto junto. Então, acho que vai surgir muita coisa nesse sentido. Tem já aplicações, que nem aplicações de. Deixa eu fechar aqui, né? Tem aplicações. Aí, já aplicações em áreas que. Assim, áreas médicas, por exemplo, já é muito usado para a parte de imagens, para detectar. Você ainda depende do humano para se fazer uma determinada. Fazer um diagnóstico, né? E acho que isso sempre vai ser preciso, mas já pode ser uma ferramenta para. Acho que assim, o principal da inteligência artificial é que você. Não que você vai substituir uma pessoa, mas que você consegue fazer o que uma pessoa faz numa escala maior. Assim. Então, você vai fazer alguma coisa, assim, que nem sei lá, a triagem de um exame ou detectar algum problema numa imagem, assim, num exame de imagem. Você consegue, de repente, detectar alguns erros que passam despercebidos, ou você consegue fazer uma pré-triagem, esse tipo de coisa. No final das contas, a decisão lá, qual é o problema e tal, ainda vai. Se realmente a pessoa vai precisar de uma cirurgia, por exemplo, ainda vai se passar com certeza, por um humano, um médico, mas, mas eu vejo assim alguns casos de uso também, que nem para médico, por exemplo, diagnóstico. Hoje os modelos, alguns, alguns modelos são vendidos já como conseguem passar, modelos que conseguem passar na prova de medicina dos Estados Unidos, por exemplo. Eu não acho que esses modelos devam fazer diagnóstico, mas eles podem servir como auxiliar de médico, que é alguém que tem o conhecimento Isso é mínimo, meio preocupante, né, não? buscar os casos. Como assim? Que nem eu não vejo vai substituir um programador totalmente por inteligência artificial. Você precisa assim, de uma validação toda ali. Sim, por mais que você gere código automaticamente, você consegue hoje, diria que na melhor das hipóteses, fazer uns protótipos, mas quando você for fazer engenharia realmente, da coisa, código com toda a segurança, não tem como fazer automaticamente. Assim. Então, tem todas essas questões. É mais uma ferramenta de produtividade, né? Para ajudar mesmo e tal. Tem um tem até uma técnica já que se chama que é o vibe coding, que é essa programação vibe, onde você vai lá no ChatGPT e fala, gere um código em Python para fazer tal coisa. E você vai, copia o código, cola no teu ambiente Python, roda, vê o que saiu de errado, volta no ChatGPT e fala para tem tal coisa errada, gera um código novo. Você copia, você não. Supostamente para a pessoa que não entende nada de código consegue fazer um programa. Mas é isso, você consegue prototipar, você ganha produtividade ali, mas não substitui totalmente um engenheiro e tem uma limitação também, assim, de escala, assim, não se consegue fazer um sistema muito grande baseado nesse conceito, mas, enfim, digamos, para pessoas que não têm conhecimento técnico, ou lá, para mesmo quem está desenvolvendo, assim, eu faço isso de vez em quando eu quero explorar alguma coisa, eu não perco muito tempo enfim, pensando na lógica ou pesquisando sobre alguma coisa que preciso usar. Eu dou uma pesquisada, eu vejo se funciona e, enfim, e testo. Tem um lado ruim, é que quando dá errado, é difícil de saber o problema. E
você acaba tendo muito mais trabalho, assim, quem trabalha com código sabe que às vezes você entender um código pronto dá muito mais trabalho do que fazer do zero. Então, aí tem esse outro lado.